Hola. Hello. Thank you. Good translation. It is so good to be with you today. É tão bom estar aqui convosco hoje. Oh, thank you for the invitation to come and worship with you and delight in God together. Obrigado pelo convite de me terem aqui e esta oportunidade de podermos juntos deleitarmos no Senhor. The last time I was here in Portugal was when Peter and Marie-Jeanne found out they were expecting 3 children. A última vez que eu estive aqui em Portugal foi quando o Pedro e a Maria João descobriram que iam ter trigêmeos. So many years ago. Então já foi há alguns anos. It's good to be back. E é muito bom estar aqui. Oh. Tonight, I'd like to explore the subject of faith. E eu hoje gostava de partilhar com vocês sobre fé. If you have your Bibles with you, could you turn to Hebrews chapter 11? Se tiverem as vossas Bíblias, podem abrir em Hebreus capítulo 11. The reason I want to talk about faith is I think sometimes we can get on with the Christian life. E eu quero falar sobre fé porque eu acho que por vezes nós podemos andar na nossa vida cristã, But stop trusting God. mas com o passar do tempo deixamos de confiar em Deus. Yeah, we're so busy with life, Estamos tão ocupados com as coisas da vida, what we're doing, o que estamos a fazer, church, a igreja, work, o trabalho, family, família, all sorts of things. todo tipo de coisas. And sometimes we can forget to trust God. E por vezes acabamos por nos esquecer de confiar em Deus. And Hebrews 11 is often called the Faith Hall of Fame. Hebreus, este capítulo de Hebreus 11, muitas vezes é conhecido como a galeria dos heróis da fé. A reminder written to demonstrate the faith of some of the people in the Old Testament. E então foi escrito para demonstrar a fé de alguns homens e mulheres do Velho Testamento. To help us understand what faith is. Para nos ajudar a compreender o que é a fé verdadeiramente. It starts in verse 1 with this. Começa no versículo 1 com o seguinte: Faith is being sure of what we hope for. Fé é a certeza daquilo que esperamos. Do you want to continue reading it? É a prova das coisas que não vemos. Okay, just that, yeah. And so faith challenges and inspires us Então fé vai nos desafiar e inspirar to live our lives in a similar way para vivermos a vida de uma forma semelhante to those we read about in Hebrews 11. a estes homens e mulheres que nós lemos aqui em Hebreus 11. Actively choosing to exercise faith, Então é uma escolha ativa que eles fizeram para exercer fé, to trust God. confiar em Deus. If we're real, many of us struggle with this. E se nós formos honestos, muitos de nós às vezes temos dificuldade com isto. I find it very encouraging that of the people mentioned in Hebrews 11, Para mim é muito encorajador ver que de todas as pessoas mencionadas aqui em Hebreus 11, many of those also had moments where they struggled to exercise faith. muitos deles também tiveram momentos em que tiveram dificuldades em confiar em Deus, em exercer fé. Or even got worse. Ou até coisas piores do que isso. Yeah. Take courage. Então, quero vos encorajar também, God vocês. can still use us, Deus pode usar our family, our friends, a nossa família, os nossos amigos, to the poor, ou ir, por exemplo, aos pobres, the neglected, àqueles que são negligenciados the abused. ou que foram abusados. But it's not necessarily easy. Mas isso muitas vezes não é fácil. For some of us, it may be to start a new role, a ministry. Para alguns de nós, Deus está-nos a chamar para começar um ministério novo, ou ter um papel diferente. To trust God with a new aspect of our lives. Para confiarmos em Deus com um aspecto novo, diferente das nossas vidas. Simple steps of obedience. Passos bem simples de obediência. Maybe family, Talvez seja família, work colleagues, neighbours. colegas de trabalho, vizinhos. And even when tough, to keep going. E muitas vezes isso pode até tornar-se difícil perseverar nisso e continuar. In the cafe area, Ali na zona do café, you have a board, vocês têm uma banca. board, Sim. yeah, which says names of people I'm praying for to be saved. Ali onde temos os nomes de pessoas pelas quais estamos a orar que sejam salvas. Wonderful. É maravilhoso. Can we all do that? Nós
possamos todos estar a fazer isso. Lord, who do you want to stir faith in my heart for to pray for salvation? Senhor, quem é que tu queres que eu esteja a orar ou ter fé para orar, para ver essa pessoa salva? Basic obedience starts with the application of God's word. E esta obediência assim simples, básica, começa com este aplicar de obediência à palavra de Deus. We're called to make disciples, Nós fomos chamados para fazer discípulos, to go to the nations, para ir às nações, to go to our neighbors, para ir aos nossos to vizinhos, bring the love and grace and mercy of God. para trazer o amor e a graça e a misericórdia de Deus. Other basic steps of faith E outros passos bem básicos de fé include getting baptized in water, são, por exemplo, sermos batizados nas águas. receiving the Spirit, baptized in the Spirit, Receber o Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo. loving God, Amar a Deus embracing His word. e a abraçar a sua palavra. So we read it Então lemos a sua palavra and we allow Him to allow His word to speak to us. e deixamos que a sua palavra fale aos nossos corações. Worship. Louvor. Hey, your worship this evening. Oh, O vosso wonderful, louvor hoje beautifully à noite led. foi Thank you. maravilhoso. Obrigado por nos dirigirem em Thank you, louvor. person. Walking by His Spirit, Caminharmos pelo Espírito, hand in hand with His Spirit, de mãos dadas com o seu Espírito, allowing Him to show us things, a deixar que Ele nos mostre to help us coisas see what He's doing. e que nos ajude a ver o que Ele está a fazer. Prayer, Oração, servanthood, serviço, giving. dar. Can I encourage us? Let's put these things into practice first. Quero-vos encorajar em todos estes passos de fé, fazer isso logo do início. But let's not stop there. Mas esse é apenas o início. As we grow in faith, Ao crescermos em fé as we put our trust in God, e ao colocarmos a nossa confiança em Deus, He wants to teach us to take bigger steps, Ele quer nos ensinar a dar passos maiores que esses. to live lives which are surrendered to Him, Viver vidas que estão entregues, rendidas a Ele. where what He says E deixar que aquilo que Ele diz comes first. é aquilo que é a nossa prioridade. All of this needs a faith heart response. E para isto precisamos de uma atitude e de uma resposta de fé no nosso coração. I wonder who God is speaking to you about even tonight. E eu penso mesmo, o que é que será que Deus está a falar contigo mesmo hoje à noite? And how are you going to respond as He puts a person's name on your heart E como é que tu vais responder? Mesmo talvez Deus a colocar o nome de uma pessoa, o nome de alguém, como é que vais responder? to pray for, to reach out in love to? Alguém que tu podes, pela qual podes orar ou amar de alguma forma prática. That was one. Essa é uma das coisas. Number two, Mas em segundo lugar, Abraham made it his home. o Abraão fez daquilo a sua casa. When God says move, Quando Deus diz a Abraão, vai, it may not be comfortable. isso pode ser desconfortável. It may be costly. Pode ter um custo. And for Abraham, he goes, E para o Abraão ele vai, he settles, ele fica, ele instala-se no... Sim. yet he lives as a stranger in a foreign land. Mas apesar de estar naquele lugar, ele vive como um estranho, um estrangeiro naquele lugar. Not adopting their ways, Ele não adota os seus costumes, ready to move on as God speaks. porque ele está sempre preparado para voltar a mover-se, se Deus assim o quiser, ou se Deus falar. A simple attitude of dependence, É uma atitude muito simples de dependência, of saying, I will trust in God. de dizer, eu vou confiar em Deus. In 1 Timothy 6:6, Em 1 Timóteo 6, versículo 6, it says, Godliness with contentment is great gain. diz que... Godliness with Yeah, contentment. I'm trying to think of the okay. word. Alguém me ajuda? Não, mas é uma palavra específica. Other way. Timothy 6:6.
De facto, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. As we surrender ourselves and say, God, you be in control. Então, quando nós nos rendemos a Deus e dizemos a Ele, quero que tu estejas em controle, As we give ourselves to Him, ao dar-nos a Ele dessa forma, we can trust that He will bless us. nós podemos confiar que Ele nos vai abençoar. He will look after us. Ele vai cuidar de nós. He'll provide for us. Ele vai providenciar. Because He's God, Porque Ele é Deus. Almighty God, Deus Todo-Poderoso. able to do everything far more than we can ever ask or imagine. E é capaz de fazer muito mais do que aquilo que nós podemos pensar ou pedir, imaginar. Okay. My third thing, E a terceira coisa que vemos aqui why did Abraham go? é porque é que Abraão obedeceu. What was his motivation? What was behind him saying, yes, I'll go? Qual foi a sua motivação? Porque é que ele disse, sim, eu vou? And we're told he had a vision of God's plans for him. E dizemos que ele foi porque tinha uma visão daquilo que eram os planos de Deus para ele. A wonderful description of our future permanent home, a city which God is building. Uma descrição maravilhosa daquilo que é a nossa futura pátria, esta cidade que Deus está a construir. As we gaze on God, Ao olharmos para Deus, as we see Him as we worship, ao olharmos para Ele e adoramos, as we give ourselves to ao Him, dar-nos de nós mesmos a Ele, as we pray, as we read the Word, ao orarmos e lermos as Escrituras, let's look on Him. temos que ter os olhos postos nele. When we see the glory of God, Porque quando vemos a glória de Deus, the majesty, a majestade His dele, goodness, a sua bondade, we go, oh, okay, I will go. nós respondemos a isso e dizemos, ok, eu will trust you. vou confiar em ti. I'll believe you and trust you. Eu vou confiar em ti e seguir-te. And that call isn't just for a few. E este chamado não é só para alguns aqui. That's a call for all of us. É um chamado que Deus traz a todos nós. Every single one of us, Cada um de nós. without exception. Sem exceções. So my question for me, Então, a pergunta que faço a mim mesmo, but also for you, mas também a cada um de vocês, is as God speaks, é, à medida que Deus fala, as He speaks into our lives, à medida que Ele fala às nossas vidas, are we prepared to step out of our comfort será que estamos preparados para dar esse passo e sair da nossa zona de conforto? to see His kingdom come? Para vermos o seu reino a vir? Now, after Hebrews 11 comes Hebrews 12. Agora, depois deste capítulo 11, temos o capítulo 12 de Hebreus. Surprising. É uma surpresa. I would like us to read Hebrews 12 verses 1 to 3. E quero só ler os primeiros 3 versículos de Hebreus 12. Thank you. Diz assim: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Oh. What's the first word of Hebrews 12 verse 1? Qual é essa primeira palavra do capítulo 12, versículo 1? Therefore. É o portanto. In other words, he is summing up what happens in Hebrews 11. Por outras palavras, ele está a fazer aqui um resumo daquilo que vimos no capítulo 11. And he's saying, now this is how we're to live in the light of God's faithfulness. E ele diz, à luz disto, à luz da fidelidade de Deus, nós agora temos que viver desta forma. And he uses this language, E então ele usa este tipo de linguagem, possibly based on a crowd in a big Roman amphitheater. talvez baseado com esta imagem de um grande anfiteatro romano, Watching a race. a ver uma daquelas corridas, como nós vemos He's saying, nos filmes. since we're surrounded by such a great cloud of witnesses, of people who've done this before, E traz esta imagem de estarmos rodeados por esta nuvem de testemunhas. let's be inspired by these people's stories. Vamos ser inspirados por estas histórias de fé destas pessoas. And we can do the same for each other. E podemos fazer isso para nós, para uns aos outros também. When we hear a testimony
Quando ouvimos um testemunho, such as the lady here, sorry, I can't remember her name, como aqui a Josie, que trouxe o testemunho of God's faithfulness, da fidelidade de Deus, of His provision, da sua provisão, we can allow it to stir our hearts and go, God is vamos good. ouvir isso e deixar que isso também mova o nosso coração. We can. It causes us to. Oh, I'm prepared to trust Him. E faz com que nós também podemos responder e dizer sim, eu também vou confiar nele. And then when there's particularly things which are tough, E quando passamos por coisas, momentos difíceis, or even steps of obedience when that's not what the person wanted, ou mesmo alguns passos de obediência quando não era aquilo que nós mais queríamos fazer, but what God wants, mas era aquilo que sabíamos que Deus queria, we can take those steps. nós podemos tomar esses passos. So He says, therefore, throw off anything which hinders. Então ele diz, portanto, à luz disto, livrem-se de tudo o que nos atrapalha And sin that so easily entangles us. e do pecado que nos envolve. Those things which perhaps get wrapped around our legs and stop us being able to Aquelas run. coisas que talvez se prendem à volta das nossas pernas, nos impedem de andar. Normally our own desires, E por vezes, normalmente, essas coisas são os nossos próprios desejos, our agendas, ou a nossa própria agenda, our plans. nossos planos. And we say, Lord, I will let go of these things. E nós então dizemos, eu vou colocar essas coisas de lado, I will surrender these to God. vou submeter isso, render isso a Deus, I will trust Him to provide for all my e needs. vou confiar que Ele vai providenciar para todas as minhas necessidades. And He's encouraging us as believers to do the same, E Ele então encoraja-nos como crentes a fazer o mesmo, to throw off those things which stop us trusting God. a livrar, com licença, deitar tudo por terra, essas coisas, e em vez disso confiar em Deus. Maybe it's fear. Talvez seja medo, Maybe it's a lie. talvez sejam mentiras, A lie about who God is, talvez mentiras sobre como Deus é ou quem Ele é. about whether we can trust Him. Aquela dúvida, será que posso confiar mesmo nele? Maybe it's something we've always wanted. Talvez seja algo que sempre desejamos, sempre quisemos. And the challenge, the question for us is, am I going to throw these things off and give myself to run the race He's called me to? E esse desafio é muito prático. Será que eu vou colocar essas coisas de lado e em vez disso dar tudo de mim para correr esta corrida que me foi proposta? And He says, run with perseverance. E ele diz, corram com perseverança. For each of us, that will look different. E para cada um de nós isso vai ter um aspecto diferente. But for each of us, it means let's keep going. Let's not stop. Let's Mas keep running. para cada um de nós significa que queremos continuar a correr, vamos continuar a perseverar. And how do we do that? He says, fix your eyes on Jesus. E como é que fazemos isso? Aqui diz-nos temos que fixar os nossos olhos em Jesus. Like if you're in a race, maybe there's a rope or a tape across at the end which you run for to win the race. Como se fosse numa corrida, talvez tenha ali a meta e nós conseguimos ver ali o sinal, estamos a correr em direção a isso. And He reminds us that Jesus is the author and perfecter of our faith. E ele relembra-nos que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. That He is fully competent Que ele é completamente competente to look after us. para cuidar de nós. He is a place of greatest safety and security. E ele é este lugar onde temos a maior segurança sim, maior segurança. And so we can put our trust in Him. Então podemos confiar nele. And then there's one warning. E depois há aqui um aviso também. Don't grow weary or lose heart. Não fiques desanimado, nem cansado. Keep trusting Him. Continua a confiar nele. He knows that we will struggle at times. E ele sabe que por vezes vamos sentir dificuldades. When something we hoped for doesn't happen. Quando coisas que talvez nós esperávamos não acontecem. Perhaps when God chooses to do something different to what we wanted. Talvez quando Deus faz as coisas de forma diferente daquilo que nós queríamos ou pensávamos. When we feel disappointed. Quando sentimos algum desapontamento. Can I encourage us? Let Him be our comfort and support. Quero-vos encorajar, deixem que Deus seja o vosso conforto e apoio. When we're disappointed, Quando nós estamos assim desapontados, desanimados, tell Him.
digam isso, tragam isso a Ele. He can cope with our disappointment Porque Ele é capaz de suportar o nosso desânimo, far better than we can. muito melhor do que nós até. So we can give our disappointment to Him. Então podemos entregar isso nas suas mãos. We can say, God, I'm sad this hasn't happened. Podemos dizer, ser sinceros, olha, Deus, estou triste que isto não tenha acontecido ou que tenha acontecido desta forma. But I know still you are good. Mas eu mesmo assim eu confio e sei que Tu és bom. I fix my eyes on Jesus, Fixamos os nossos olhos em Jesus, who's died for me on the cross, que morreu por nós na cruz, who's perfect in all His ways. que Ele é perfeito em todas as suas formas, And my faith goes back to Him again. tudo aquilo que Ele faz e novamente colocamos a nossa fé nele. Telling our story is so important. Diz, contarmos a nossa história é tão importante. Just as we've listened to the story of Abraham, Como nós tivemos a ler, agora a estudar a história de Abraão, how we then respond to God is so important. como nós respondemos também na nossa vida a Deus é tão importante. As God speaks and directs our lives, À medida que Deus fala e traz direção à nossa vida, are we prepared to trust Him? será que estamos preparados a confiar nele? Perhaps to embrace something new, Talvez a abraçar um desafio novo? to trust God in a new way, Confiar em Deus numa forma nova? to focus on Him and not our circumstances. Focarmos nele e não nas nossas circunstâncias? Emma and I have recently been on quite a journey. Eu e a Emma recentemente temos estado também numa jornada bastante We've been in a church in Alton, in England. diferente. Temos estado numa igreja em Alton, na Inglaterra. I've been leading the eldership team there, like Peter does here. Estive a dirigir, a liderar a equipa de anciões lá, como o Pedro faz aqui, For the last 10 years. nos últimos 10 anos. It's been a job, Isso, por um lado, é um emprego, it's been a passion. mas uma paixão também. The church has grown and God has blessed us. A igreja cresceu e Deus tem-nos abençoado. And about a year ago, God started to talk E talvez há um ano atrás Deus começou a falar connosco. and say, it's time to let go. E falou-nos, está na hora de largar isso agora. And you think, why? E nós pensamos inicialmente, mas porquê? Surely it's successful. Mas está a ser bem sucedido, estamos a ter sucesso. And what's going to happen next? E o que é que vai acontecer a seguir? And he said, let go E ele simplesmente disse, larga and I'll show you. e eu vou-te mostrar o que vai acontecer a seguir. Make the decision to go first. Primeiro tens que decidir ir. Prepare the church for your Preparar departure. a igreja para essa tua partida. And then I'll speak to you about where E depois eu vou falar contigo sobre para onde vais. and what. E o que é que vais And fazer. how and E when. como e quando. All those questions which, when God speaks, you want to go, oh, what about this? What about this? What Todas about this? aquelas perguntas que quando Deus fala nós queremos sempre saber, mas e isto e aquilo, como é que vai ser? This passage has been a great comfort for us. Esta passagem tem trazido um grande conforto e encorajamento para nós. To remember that as we trust God, Lembrarmos que à medida que confiamos em Deus, He is totally able to look after us Ele é totalmente capaz de cuidar de nós, financially. financeiramente. He will direct our paths as to where. Ele vai nos dirigir o caminho, mostrar-nos aonde. And our story now is He started to make that very clear. E hoje podemos dizer que Deus já começou a tornar isso muito claro. It's not what we thought. E não é aquilo que pensávamos que ia ser. God likes to reveal His plans in fresh ways. Deus revela sempre os seus planos de formas diferentes e frescas. And I don't want to focus on us, but I want to encourage us instead. Let's surrender ourselves to God. E eu não quero focar em nós ou na nossa história, mas quero vos encorajar a todos vocês também. Vamos render as nossas vidas a Ele. For He is totally trustworthy. Porque podemos confiar nele inteiramente. As we encounter Him, E à medida que temos este encontro com Ele, as we're filled with His Holy Spirit, à medida que o seu Espírito Santo nos enche, we can put our trust in Him podemos pôr a nossa confiança nele and say, okay, God, I'll do what you say. e podemos dizer, ok Deus, eu vou fazer aquilo que tu dizes. We'll be obedient to Him. Vou ser obediente a ti. For some of us, this may be simple steps still of
baptism in water. Para alguns de baptism in nós Spirit. podem ser, como eu disse no início, coisas muito simples como aqueles primeiros passos, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo. Allowing the word to speak to us. Deixar que a Bíblia fale connosco, passar tempo na palavra. It may be about starting to reach out to a friend, a neighbor, Pode a ser dar colleague. passos para tentar alcançar ou chegar perto de um amigo que não conhece a Cristo. Or it may be like Vinny and Diana moving to a new place Ou pode ser como o Vini e a Diana, mudar-se para um novo local, to para, plant a church. para começar uma igreja. Whatever it is, O que quer que seja, it's not how big it is that matters. não é o tamanho do pedido que é realmente importante. It's simple steps of faith, of São- trusting God. O que é fundamental são estes passos pequenos e simples de fé. Yeah. In 1 Samuel 15:22, Em 1 de Samuel 15, 22, it says, "To obey is greater than sacrifice." diz que obedecer é maior do que sacrifício And to heed, that is to listen and respond, e que ouvir e responder is better than the fat of rams, of offerings. é melhor do que qualquer oferta de cordeiros. The offering God is looking for from us A oferta que Deus procura de cada um de nós is the surrender of the heart é este render do nosso coração, to say, I will trust you. este dizer, eu vou confiar em ti. And as you direct my life, I will respond. E a dizer a Deus, à medida que tu me dirigires na minha vida, eu vou sempre responder pela fé. Remembering God is good. E lembrando sempre que Deus é bom. God is great. Deus é grande. God is just. Deus é justo. He is right in all his ways. E Ele está certo em todos os seus caminhos. And we can totally trust him. E podemos confiar nele completamente. I think we should pray. Vamos orar. Yeah, please translate prayer. Sovereign God, Deus soberano, great I am. o grande eu sou. Help us to gaze afresh on you tonight. Ajuda-nos a olhar para ti com olhos frescos. And as we gaze on your majesty, E ao olharmos para a tua majestade, help us to surrender ourselves to you. ajuda-nos a render as nossas vidas a ti. Help us to choose to live to glorify you. Ajuda-nos a escolher para a fazer a escolha de viver uma vida que te traz glória a ti. From the smallest to the biggest of decisions, Das decisões mais pequenas àquelas maiores. help us to put our trust in you. Ajuda-nos a colocar a nossa fé e confiança em ti. Come, Spirit of God, Vem, Espírito de Deus. stir faith in our hearts Vem desafiar fé nas nossas vidas, and help nos nossos us corações. to take steps of E obedience ajuda-nos a dar estes passos de obediência for the glory and honor of your name. para a glória e honra do teu nome. Amen. Amém. Amen. Amém. Thank you.